o seguinte, ministro, esse 1-0 hoje doeu, hein? Doeu, amarga, né? Porque o futebol... Boa noite, Rogério. Boa noite, comandante. Boa noite aos nossos internautas. Boa noite, ministro. Porque o futebol, ele diz respeito à nossa imagem. O futebol é a mais elevada expressão do soft power do Brasil, tá certo? O Brasil tem a sua identidade exatamente projetada nesse esporte. O futebol nos deu celebridades como Pelé, como Garrincha, como Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, entre outros. Esse é o futebol. É uma arte, mais do que um esporte, que o Brasil ajudou a difundir no mundo inteiro. Tem uma dimensão social importante, tem uma dimensão geopolítica, tem uma dimensão diplomática, e uma derrota do Brasil é sempre uma marca nessa nossa identidade, nessa nossa imagem, principalmente quando acontece numa Copa do Mundo. Eu acho que a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa de 2014 feriu profundamente a alma, a autoestima do nosso povo. Não sei nem se nós nos recuperamos plenamente daquele episódio. Acho que só uma vitória do Brasil consagradora conseguiria um pouco que nos fazer esquecer aquela situação. Então, perder numa Copa do Mundo, hoje alguém lembrava que o Brasil nunca conseguiu ganhar uma Copa perdendo uma partida nessa Copa. Pode ser que essa seja a primeira vez, mas o Brasil, quando ganhou a Copa, sempre ganhou de forma invicta, em todas as que nós saímos vitoriosos. Então, eu acho que nós precisamos, né, considerar sempre o futebol do Brasil como uma instituição importante da nossa identidade, da nossa diplomacia, da nossa geopolítica. Eu sempre lembro do geopolítico, do estudioso, do especialista francês, do Pascal Boniface, que escreveu vários livros sobre a geopolítica do futebol, sobre a mundialização do futebol, que ele dizia isso, né, que um país, hoje, para se considerar um país, não basta ter um território, uma população, uma economia, ele precisa ter uma seleção de futebol. O país que se classifica para uma Copa do Mundo, ele está num status superior entre os países. E um país que ganha uma Copa do Mundo já pode se considerar uma potência. E aquele que ganha 5 Copas, isso ele me falou uma vez pessoalmente, o Brasil pode se considerar uma superpotência, porque ganhou 5 Copas do Mundo. E dá vários exemplos nos livros dele, infelizmente não traduzidos para o português. Eu sempre conto um episódio que estive 2 vezes na Suécia. Uma vez acompanhando a presidente Dilma, que foi recebida protocolarmente pela rainha e pelo rei da Suécia, com muita deferência, lá no Palácio Real de Estocolmo, mas foi uma recepção oficial, protocolar. E outra vez eu fui à Suécia acompanhado do Pelé, que recebeu uma homenagem, porque iam demolir o estádio da final da Copa do Mundo de 58, e a Federação Sueca e o governo sueco fizeram lá um jogo entre a seleção brasileira e a seleção da Suécia, de despedida do estádio, e o convidado de honra era o Pelé. Eu era ministro do esporte e fui a essa solenidade. A presidente Dilma foi recebida num palácio, numa reunião oficial e protocolar. O Pelé foi recebido num jantar pela rainha da Suécia. O Pelé foi recebido no estádio de Rassunda, com todo o público aplaudindo de pé o anúncio do Pelé. Então, isso nos dá a dimensão do que é
a importância do futebol. É sempre uma área de muita disputa geopolítica, diplomática. A FIFA, por exemplo, que sofre uma grande campanha, também pelos seus erros, pelos casos de corrupção, pelos desmandos, mas é também por outras razões. Talvez, por exemplo, porque a FIFA seja uma das duas únicas instituições multilaterais que não são controladas por esse esquema anglo-americano, ao lado do Vaticano, tá certo? O Vaticano tem uma agenda que arranha a sua história, tá certo? E a FIFA também tem uma agenda contra. Eu creio que o que há no Catar, por exemplo, há essa campanha de lacração contra o Catar, de campanha contra o Catar, não é pelos erros, pelas falhas, pelas idiosincrasias do regime do Catar. É porque há uma tentativa dessa agenda global de controlar ou de impor essa agenda à FIFA. Essa é a tentativa, tá certo? Ou seja, tem uma agenda, essa agenda do grande reset internacional, e essa agenda tem que ser imposta à FIFA. Se a FIFA resiste, ela naturalmente vai pagar um preço por isso, né? Porque não houve cobrança contra as mazelas dos Estados Unidos. Ninguém cobrou dos Estados Unidos o genocídio no Vietnã. Ninguém cobrou dos Estados Unidos a tragédia da guerra imposta ao Iraque, quando a Copa foi feita lá. Ninguém cobrou isso dos Estados Unidos. Só se cobra as mazelas do Catar. As mazelas da Alemanha. Então, sim, vai proibir a Copa na Alemanha pelas suas mazelas, pelo seu passado, vai coibir a Copa na Inglaterra pelo colonialismo britânico, vai coibir a Copa... Não, isso ninguém fala, tá certo? É como era no Catar, e o Catar foi escolhido derrotando os Estados Unidos, derrotando a Inglaterra. A FIFA tinha que pagar um preço por isso. Fazer 3 Copas do Mundo seguidas nos BRICS, uma na África do Sul, outra no Brasil e outra na Rússia, em seguida, é claro que isso é imperdoável, que isso é inaceitável. Muito mais do que os erros que a FIFA possa ter cometido. Está aí um documentário produzido pela Netflix sobre a FIFA, com todas essas acusações. E quem são os vilões? Tá lá, os vilões estão lá. O vilão é o Catar, o vilão é o presidente da Rússia, o vilão é o Irã. Aliás, tem um determinado momento em que jogam lá umas moedas, uns dólares sobre o presidente Blatter, e a acusação está lá no documentário. A próxima que você vai vender é para a Coreia do Norte? Ou seja, os alvos estão, todos eles, escolhidos. E é isso que, de certa forma, também está em jogo na Copa do Catar. Importa muito menos o futebol, importa muito menos o fato de que esse esporte ainda é um ambiente de democracia, um ambiente de igualdade entre as nações. Rogério, comandante Robson, meus caros internautas, a Copa do Mundo ainda é um momento em que Estados Unidos e Irã podem disputar entre si com uma arbitragem absolutamente equilibrada, em pé de igualdade. Em que fórum do mundo, em que ambiente do mundo essa disputa pode acontecer? Por essa razão é que o Brasil expressa tanto assim essa aspiração do mundo, que você vê gente na Índia, no Líbano, nos países árabes, na África, torcendo para o Brasil, porque o Brasil é essa expressão de um mundo mais ou menos equilibrado. Eu acho que é isso, muito mais do que as mazelas que incomoda no futebol e que incomoda na Copa do Mundo.